Fala aí, galerinha do Ownercast, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que vocês estão ouvindo isso, mas sejam muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast maravilhoso. Aqui quem vos fala é Sérgio Neto e comigo aqui a companhia dele, do meu queridíssimo sócio, do meu queridíssimo amigo e agora do meu queridíssimo Reizinho. É isso mesmo que você ouviu. Ô, louco, eu tinha esquecido! Meu amigo. Como que eu pude esquecer uma coisa dessas? É mesmo, Pois é, Sérgio, cara. pode começar. Como que é que você falou? Meu queridíssimo sócio, meu queridíssimo amigo e... menos importante, óbvio, por último, meu... Reizinho, e aí, Reizinho, como é que você está, Reizinho? Eu Me diz aí. estou muito bem, meu amigo. E você, como é que você está? Parece que a enquete não deu nem pro cheiro, hein? Cara, eu queria só fazer um... eu não sei se você consegue levantar aí o resultado aí da enquete, mas eu queria fazer só um adendo. Tem muito amigo seu, não estou falando que você pediu para eles votarem, mas tem muito mais amigos conhecidos, parentes seus, seguidores nossos do que meus, então... eu diria que, não sei, sei lá, foi um tanto quanto... não diria que injusto, porque a democracia não é injusta, ela é justa, mas eu diria que foi enviesado essa sua aposta. Mas tudo bem, cara, tudo bem, não tem problema. Galera aí, se você não tá sabendo, voltou aí que vocês preferem Everything, Everywhere, All at Once ao invés de Top Gun Maverick, mas tudo bem, caretinha. Estou bem, meu amigo, e você, como é que Chocou foi? um total de 0 pessoas, né? Essa escolha, mas tudo Não, bem. não. E teve gente que votou Top Gun Maverick pra te ver pagar a aposta. Que fique bem claro nisso. Então, além de aliados muito poderosos, você tem inimigos muito poderosos aqui ouvindo o nosso podcast, viu, meu amigo? Pra você ver os votos que o Top Gun Maverick teve, né? Pra você ver a disparidade do tipo de filme, né? Os A votos galera do, tá votando. os votos do Top Gun eram pra ver eu me ferrando. Ou seja, tipo, se for ver aí no resultado final, pô, sei lá, os 90% teve de Everything Everywhere, mas tá bom, mano, tá bom. A gente segue aí com as nossas votações completamente democráticas. Vamos que vamos. Foi tudo isso aí mesmo, cara? Não, 90%? não foi não foi não. Não foi tudo isso, Deve ter né? sido uns Sa- 70, 65, por aí. Sabe o que é? É que no Instagram a votação dura apenas 24 horas. No Spotify eu coloquei, acho que se eu não me engano, até o final do ano. Acho que eu coloquei dia 1º de janeiro. Se eu não estou enganado. Então, assim, no Spotify tá valendo ainda, cara. Mas eu reconheço, você ganhou, parabéns. Parabéns aí pela sua aposta do ano. Espero que Everything Everywhere All at Once seja também bem reconhecido ali Não. pelos... Mas aí que tá. Ah. Você vai ter que falar que você acha que Everything Everywhere All at Once é o favorito pra ganhar o Oscar de melhor filme e vai ter que postar no seu Instagram, não em caráter de zoeira. Era essa a aposta também, viu? Não! Quando isso? Você não ouviu o nosso episódio, né? Quando isso, cara? Então eu vou deixar pra você ouvir. Você falou isso? Eu vou deixar pra vou você precisar ouvir de ouvir novo. no nosso episódio, pra você ouvir bem, assim, bem atento, e aí depois você me conta, pode ser? Tá bom, então você, e você vai fazer um corte disso, então, e você vai publicar no nosso Instagram, no Instagram do podcast. Pode ser, então? Com muito prazer, com muito prazer. Então tá bom, beleza, combinado. É isso aí, caretinha. É isso aí, cara? grande prazer de estar aqui novamente, falando sobre mais um filme de 2022. De novo, galera, não é Talks, não é Classics, não é nada disso. A gente está trazendo um filme novo aí. E que diferente do último filme que a gente falou aqui, que foi Barbarian, e esse eu achei muito bom. Não sei você, mas esse aí eu gostei muito. E aí? Cara, eu gostei muito e eu gostei mais do que eu achei que eu fosse gostar, como eu falei no episódio de Barbarian. Eu acho que o X, eu não tive uma experiência muito boa quando eu assisti X, que
cinema barulhento, mal frequentado, enfim. E aí, cara, aí fui pensando sobre X nesses meses aí que eu assisti. E, cara, assim como eu falei lá em Barbarian, eu comecei a gostar um pouquinho mais conforme eu fui pensando mais. E esse filme aqui, ele. Sabe aquela coisa de tipo, não prometeu nada, entregou tudo? Pra mim, pelo menos, foi essa sensação. E pra você, cara, foi mais ou menos assim também ou não? Cara, foi muito isso, porque assim que. Bom, todo mundo já sabe o nome do filme, né? A gente já fala no título do episódio, então a gente vai estar Não, não falando. adianta mais fazer Não suspense, adianta, porque a não. gente entrega no título da A parada. gente, Fala no aí. último episódio, a gente se ligou dessa, dessa, desse pequeno probleminha em manter o mistério do nome Desse do filme, equívoco. né? Desse Mas, equívoco. hoje a gente vai estar falando de Pearl, fale como quiser. É a prequela de X, né? É do mesmo diretor, Ty West. E curioso porque dois filmes do mesmo universo, digamos assim, lançados no mesmo ano, utilizando a mesma atriz como protagonista. E tinha tudo pra dar errado, convenhamos. Tinha tudo pra dar errado e, cara, é como você disse, foi uma surpresa muito boa porque quando eu vi o trailer, assim, eu tô tentando me policiar em questão de trailers e tudo mais, mas eu vi o trailer de Pearl porque eu não tava com muitas expectativas. Quando queriam. Eu nunca tinha visto isso, eu acho, e se eu vi assim, não foi tão bem construído, mas esse multiverso, digamos assim, ou um universo, acho que o universo é uma palavra melhor. Um universo de um filme de terror, que nem sei se dá tantas margens para isso, como é o caso do X, eu não era o filme que eu estava mais hypado, digamos, para 2022. Aí eu assisti o trailer, cara, no trailer já me interessou. Eu acho o Ty West um diretor muito, digamos assim, autoral. É um diretor que ele tem uma pegada muito própria, ele tem um estilo de direção muito próprio. Os filmes dele se passam em épocas próximas, ele gosta mais daquele negócio um pouco mais retrô. A gente já viu isso em X, agora a gente vê também em Pearl, e a gente já viu também em outros filmes do diretor, como The House of the Devil, que ele faz um estilo de filme um pouco mais retrô, mesmo sendo de 2009. E, nove. E atraiu minha atenção. Só que não tanto assim, é o que você disse. Ele atraiu a minha atenção, mas o filme entregou muito mais do que a minha atenção estava atraída, sabe? Não, cara, sei. E essa parada de. é, Essa confiança que eles tinham no projeto, né? Porque eu andei vendo, assim, pesquisando, né? Depois de assistir o filme. Eles gravaram quase que simultaneamente, se eu não estou enganado, o Pearl com o X. Então, assim, é uma confiança tão grande nesse projeto. O X poderia ter dado muito errado, né? Porque você não sabe como é que ia ser a recepção da crítica, da galera que assiste, do público, enfim. E eles tinham uma confiança tão grande que eles gravaram os dois ao mesmo tempo. Se não foi ao mesmo tempo, foi questão ali de, sei lá, meses de diferença, semanas de diferença. E usaram a mesma locação, usaram praticamente, vou falar assim, a equipe de produção, mas se você for parar pra ver ali os créditos e tal, é o Ty West e é a minha Goth que assinam. Tanto o Ty West é o diretor, né? Ele também é roteirista e produtor, e ela também é roteirista e produtora desse filme, além de ser a protagonista. Cara, uma coisa que ficou bem claro pra mim assistindo o Pearl é que a entrega dela nesse projeto é uma parada assim. É como se fosse a atuação de uma vida, assim. E a gente pode falar disso mais para frente, né? E, e a gente pega o X e o Pearl, eles são filmes do mesmo universo, que nem você falou, mas, cara, eles são filmes completamente diferentes. Se você for parar para pensar, tanto tecnicamente como de estilo mesmo, né? Você pegar o X, ele tem uma parada mais gore, mais escura, mais slasher. E aí você pega o Pure, ele tem as cores mais saturadas e ele passa
muitas cenas durante o dia e tal, e a atuação da Mia Goth também é muito característica, é uma atuação de época, sei lá, lembrei ali de um I Love Lucy, tá ligado? Uma parada mais ou menos assim. E cara, são dois projetos muito diferentes que pra mim deram muito certo, cada um no seu respectivo, na sua respectiva característica. E já temos o terceiro filme, né? O Maxine, confirmado. Então eu acho que teremos ali um. Assim como a gente tem um MCU, a gente acha que tem um A24 Universe. Ou X-Universe, sei lá. E tem muita coisa pra explorar, cara. Não sei você, mas o gap temporal é de quase 60 anos de um ano pro outro. E eu acho que dá pra explorar ainda mais, cara. Não sei o que você acha. Eu gostei do nome do terceiro filme, Maxine, com 3x, assim, Maxine, Da hora, sabe? né? Fazendo uma alusão a filmes adultos, né? Eu achei muito legal. Eu acho todo esse conceito muito legal do universo do X. E, cara, você bem disse, eu lembro que eu conhecia, eu tinha visto um trabalho. Quando eu assisti X. Ai, perdão. Quando eu assisti X, eu. O cara tá com sono ou não? Não, No meio do programa. esse aí foi um erro mesmo, desculpa, galerinha. Mas Não, tá perdoado, cara. Mas o A que gente que faz ao vivo aqui. exatamente. Aqui é tudo ao vivo. A gente fala besteira ao vivo, a gente boceja ao vivo. É tudo ao vivo. Mas eu tinha reconhecido a Mia Goth quando eu fui assistir X de algum lugar, né? E já. Ela não teve tanto destaque quanto em Pearl, claro, porque ela não era a protagonista total, assim, o centro das atenções do filme, digamos. Mas eu tinha visto ela já em Suspiria, o remake de Suspiria. Ela já tinha tido ali Muito bom. uma entrada no universo cinematográfico, né? E aí eu acho que ela se consolida de uma maneira, assim, feroz em Pearl. É uma atuação, assim, cara, de gala. Infelizmente, como a gente já viu em outros anos, e já é extremamente conhecido, premiações no geral, Oscar e coisas do gênero, elas esnobam muito os filmes que são. Por mais que o Pearl não seja um filme 100% terror, assim, ele é envolvido no gênero terror, e as premiações elas esnobam muito esses tipos de filmes. Assim como Hereditário foi esnobado, na época a atuação da Toni Collette foi extremamente esnobada. Espero que não seja o caso agora da Mia Goth. Lá no começo do ano, quando eu assisti Everything Everywhere, eu falei que o Oscar de melhor atuação, melhor atriz no caso, já era para Michelle Yeoh, de bate-pronto, mas eu acho que agora a gente tem uma concorrente muito pesada, porque o trabalho dela foi sensacional, cara. Ela faz um personagem diferente, assim, do que ela era, óbvio. Ela era a senhora no X, mas ela dá mais profundidade para aquele personagem, para aquela personagem, coisa que a gente não tinha ainda. E a gente percebe, não sei se você teve essa sensação também, normalmente prequelas ou filmes posteriores, muitas vezes eles acabam não sendo necessários. A gente vê, para que lançou isso? Só para explorar talvez o nome do filme, ou para explorar Eu concordo. uma Eu marca e concordo tudo que. mais. Uhum. Só que. Querer explicar uma parada que não necessariamente precisava de explicação, né? Exatamente. A gente viu um exemplo desse. Eu não assisti o filme ainda, mas a gente viu um exemplo aí de não sei quantos anos depois saindo um filme posterior aí, uma sequência de A Órfã. Que são filmes, assim, eu acho que mais voltados pro capital mesmo, sabe? Não tem, assim, talvez, uma necessidade. E quando eu assisti Pearl, que eu fui com esse pensamento inicial, eu percebi que, talvez Pearl tivesse a necessidade de existir. Porque parece que ele engrandece o X em muitos quesitos, no sentido de profundidade de personagens, de histórias, de relações entre personagens. Então ele engrandece o filme anterior e ele prova que ele era um filme que existir faz sentido, não só para aproveitar a marca do Ty West. Não sei se você concorda. O que você acha? Não, eu concordo, cara. É uma parada que, tipo assim.
eu até tava escrevendo assim antes de gravar aqui, né? Porque o Pearl, ele tenta justificar coisas que, pra mim, pelo menos, ficaram subentendidas em X. Então, fica apenas uma sugestão de que... Uma sugestão meio até que explícita ali, né? De que a idosa, ela era vaidosa, ela foi uma menina que sonhava com estrelato, com fama, com essa parada de ser uma grande, sei lá, uma artista. Não ficou, se eu não me engano, no X ele não fala que ela queria necessariamente ser uma dançarina, como fala em Pure, né? E toda essa parada que Pure traz, de tipo, ela... o quanto o ambiente em que ela estava inserido moldou ela, né? Então, ela tinha as obrigações para com o pai que tinha ali suas limitações, era cadeirante, né? Ele foi, se eu não me engano, ele foi uma vítima ali da gripe espanhola. Tem a questão da mãe ali super rígida, e aí eu faço um destaque ali. Eu não sei o nome da atriz que interpretou a mãe da Pearl, mas também passou uma rigidez assim que eu fiquei incomodado quão rígida ela era, tanto nos discursos como no modo em que ela falava. E então, cara, é o que você falou, assim, tipo, às vezes a gente fica meio com o pé atrás quando surgem prequels, né? Prequelas, prólogos, basicamente, assim, né? Filmes que tentam explicar o que a gente viu, trazendo um contexto, só que com Pure funciona muito bem, cara. E a atuação da Mia Goth, pra mim, cara, é o diferencial, assim. A entrega dela é uma parada que, tipo, poucas vezes eu vi num filme de terror, e eu acho que você citou muito bem a Toni Collette como um exemplo disso, cara. E eu espero muito que não seja esnobado em premiações, assim, porque quando você falou, assim, que a Mia Goth, ela seria franco concorrente ali da Michelle Yeoh com o Everything Everywhere, eu falei, nossa senhora, cara, é pra tudo isso? E, mano, é pra tudo isso. E eu destaco duas cenas aqui que me chamaram muita atenção. Tem mais de uma, mas tem mais de duas, né? Só que eu destaco duas, que é o monólogo que ela faz ali Se você ainda não assistiu o filme Pearl, por favor, pare agora e comece posteriormente, daqui mais ou menos uns 30 minutos de episódio, ok? Beleza, está avisado. Eu adorei essa sua essa sua alternativa pra sirene do spoiler. A partir de agora eu só vou usar isso aí em todas as gravações. Cara, tem um monólogo que ela faz ali mais pro final do filme, nos últimos 10 minutos de filme, que é assim um bagulho que você fala, mano, cara, que bizarro de bom, que bizarro de pesado. E ela vai evoluindo, ela vai progredindo no seu discurso. Ela começa falando de coisas, entre aspas, supérfluas, e depois ela vai progredindo e vai assumindo que matou isso e matou aquilo. Não vou entrar em mais detalhes. E a cena dos créditos, assim, nem tinha acabado a cena. Eu assisti o filme ontem, era antes de dormir, era tipo 00:30, e eu fui dormir com essa imagem dos créditos na cabeça, cara. Que eu não vou entrar em detalhes, mas se você assistiu aquele filme Sorria, que é um terror também de 2022, cara, eu não sei não se essa cena que passa nos créditos de Pearl não é tão ou mais assustador. Eu não assisti o Sorria, você assistiu, cara? Não, ainda não, Do que cara. esse filme, Não, né? ainda não. Aham. Mas assim, Fala. o que me chama atenção nessas duas cenas, foram as duas cenas que me chamaram a atenção também, assim, do filme, dentre muitas outras, claro, mas eu acho que são as duas cenas mais maravilhosas, quando o quesito é a atuação e a direção também, por um motivo, que é o primeiro, o monólogo dela. A gente percebe que a Mia Goth, ela tem uma capacidade que é muito difícil, não só para atores, atrizes e por aí vai, mas para o ser humano, que ela tem a capacidade de conseguir forçar o choro, ou conseguir começar um choro de uma maneira que não seja tão explosiva. Então ela tá falando e ela não, tipo, não, como se Ela não se descontrola, né? Exato. Ela não começa a, sei lá, ficar ofegante, Nada. né?
tremer o lábio. É uma parada muito bizarra. Muito cara, muito bizarra natural. mesmo. É como se ela estivesse Isso. sentindo exatamente aquilo que ela está falando. Então, ela não sente de uma maneira terrível, ela sente de uma maneira, caramba, eu não queria estar falando isso. E é uma habilidade incrível. E a outra, quando eu falo a questão da junção de uma atriz sensacional para um diretor muito talentoso também, é que essa cena é uma cena de aproximadamente quase 10 minutos que ela não tem corte. Então, é um monólogo extremamente demorado, Isso. é um monólogo de Esqueci de quase... falar isso. É sem corte. É sem Sem corte. corte, perfeito. São quase 10 minutos Excepcional. sem cortes, em Aham. que ela, É isso. primeiro, decora um texto absurdo, segundo, traz a profundidade para esse texto, terceiro, tem essa capacidade, e, cara, e ainda consegue sem corte. E o segundo ponto, nessa cena dos créditos, é a alternância de emoção que ela consegue passar sem dar a palavra. Então, assim, os créditos vão rolando. Às Eu vezes, não lembro nem se ela piscou nessa cena. eu acho que ela pisca em certos momentos, mas no sentido de tipo, estou tentando manter uma aparência. E aí ela acaba piscando algumas vezes, mas ela dá uma alternância de emoções muito só com o olhar. Então você pega do nariz para cima, você consegue ver essa alternância de emoções dela. E de novo, é uma cena de créditos de quase 10 minutos, totalmente sem cortes, totalmente sem diálogos, e ela consegue, entregar uma atuação maravilhosa em 10 minutos. Eu, É absurdo. eu até tenho. É absurdo. Eu até tenho minhas dúvidas se isso aí não foi improvisado, cara. Porque às vezes, tipo, o diretor tá lá gravando, tá rodando a cena. E a atriz tá ali, tipo. Provavelmente deve ter sido combinado, mas talvez não treinado várias vezes. Tipo. E aí ele tá vendo, aí ele vai estendendo, tá ligado? Você vai dando liberdade pro ator, pra atriz. Deixa o cara continuar que tá bom. Deixa o cara continuar que tá bom, tá ligado? E aí, mano, nossa, é uma cena surpreendente. A mistura de sentimentos que dá é muito, muito surpreendente, cara. Não sei se Exatamente. você teve Não, essa. eu Na hora eu tive. peguei o celular, te mandei mensagem e falei, cara, que chocante esses créditos, cara. Não, e é maravilhoso porque é, é uma baita sacada você colocar uma cena boa nos créditos, porque no final das contas poucas pessoas veem os créditos. Então você chega, você dá a oportunidade das pessoas verem o crédito junto com uma cena chocante e acaba sendo uma união de tipo, vamos fazer essa galera ficar até o final dos créditos mesmo. Isso. Mas não tipo que nem, sei lá, faz a Marvel que entrega uma revelação nos créditos. Não, é Exato. tipo, mano, você ficar preso ali a cena é basicamente a atriz olhando pra câmera com uma expressão facial bizarra, assim. É basicamente isso, né? É, Você ficar preso não pelo que vai acontecer, sei lá, a promessa de alguma revelação, mas você fica preso no momento, aqui e agora, tipo, e é isso. quão impactante é, né? E são coisas que a gente, assim, a gente só consegue, você disse muito bem, a gente só consegue ver em produtoras e por aí vai, que dão essa liberdade para as pessoas trabalharem. E a A24 é muito conhecida por isso, né? Por dar essa liberdade. A gente já falou 1 milhão de vezes aqui. Sim, sim. E É. eu acho que uma cena dessas, ou uma cena de monólogo tão grande, ou entre outras cenas, elas só são possíveis pela liberdade em que é oferecido talvez pro diretor ou pra atriz essa carta branca de tipo, podem improvisar, podem mandar ver bem, a gente não tem tanta preocupação assim com os créditos estarem límpidos ou talvez a fonte do Aham. crédito ser essa ou aquela e tudo mais, sabe? A gente quer que vocês deem aí o que vocês estão querendo entregar. E eu acho que é por isso que Sim. Pure funcionou. Por essa liberdade, cara, e também é um filme que é imprescindível a Mia Goth estar nele. Assim, eu não consigo ver esse filme funcionando sem ela. Não porque o filme é ruim ou porque o roteiro é ruim, nada Não. disso. Uhum. Mas ela Uhum. faz. É a mesma coisa você falar um Fred Krueger sem o Robert Englund. É tipo quase Uhum. impossível que ele exista, sabe? Sim. Não, cara, você foi falando assim, a entrega dela, ela tem que estar muito imersa no papel pra ela conseguir fazer um monólogo de 10 minutos exprimindo
as emoções que ela exprimiu e lembrando das falas. Então, eu acho que não é nenhuma Muito, questão de muito. decorar. Ela meio que internalizou as falas, ela conseguiu sentir todas as emoções que a personagem tinha conforme ela foi indo de fala em fala e talvez até tenha improvisado algumas frases ali, algumas palavras no meio do caminho. E é uma parada que falam que até os atores do método que fazem, né? Que tipo, desliga a câmera, não é que eles desligam o personagem, eles continuam sendo os personagens nos bastidores, na maquiagem. Eu acredito que a entrega dessa menina, cara, é um bagulho assim que, como eu te falei, poucas vezes eu vi. Agora eu só consigo lembrar da Toni Collette. Talvez eu pense aqui no Joaquin Phoenix fazendo um Coringa, que aí tem uma cena que me remeteu muito a Coringa, que é a cena lá que ela tá numa audição ali, que ela sonha em ser dançarina, que me remeteu muito a Coringa, não sei a você. A cena do banheiro do Coringa. Baita E, cena, hein? cara, Que cena bonita, cara. é absurdo. Eu não sei se faz sentido, mas pra mim fez, assim. Quando eu vi ela dançando ali, e aí o fundo começa aquele cenário de guerra ali, eu falei, cara, isso aí é muito Coringa, cara. Porque aí o cara começa a incorporar tudo que. Do mesmo jeito que incorpora, começa a colocar pra fora todos os sentimentos, todas as angústias, tudo que tava reprimido ali dentro, sabe? E aí colocando mais uma terceira cena em discussão aí, né? Eu acho muito foda, cara. Não, essa cena é demais mesmo, cara. Ela é de um desenvolvimento de personagem gigantesco, assim. Ela dá, porque até um certo momento do filme, é, meio que dá a impressão, como que eu posso dizer, de que algumas escolhas que elas estavam tomando, algumas escolhas da personagem em si só, poderiam ser infundadas. Mas existe esse momento de desenvolvimento da personagem que você acaba entendendo um pouco mais o lado psíquico dela, no caso, e acaba meio que, claro, no mundo real, assim, na vida não faz sentido, mas faz sentido para a personagem executar aquelas coisas. É um desenvolvimento dela mesmo como personagem dentro do filme, dentro da sequência, da sequência, a gente pode chamar de sequência o X, né, que vem depois disso, dentro do relacionamento dela, tudo começa a fazer bastante sentido. Essa cena ela é muito boa também por uma questão que eu acho, eu não tinha percebido, depois eu olhei novamente e ficou mais claro, quando aparecem as pessoas, só um pequeno spoiler aqui, caso você não tenha assistido, você que está ouvindo, quando aparecem as pessoas como juradas, as pessoas que ela conhecia, meio que mortas, Só. Isso. o marido dela aparece também. E eu acho. E eu tava tentando lembrar hoje, cara. É a mãe, o pai, o cara do cinema e é o marido? É o marido. O quarto elemento? É o marido. Tava tentando lembrar hoje, eu não tava lembrando. É ele. Ah, e boa. outra cena que também eu acho que ela é bem importante pro desenvolvimento da personagem é a cena. No começo eu achei essa cena assim. Ela é simples, mas ela é muito importante. Que é quando ela pega o ovo de galinha, ovo de jacaré, espreme Isso. e a figura do marido se explode. Aquela é a transição mental do tipo, tá, agora, a partir de agora, é como o Coringa, como tem aquele estalo que ele vira o Isso. Coringa, ela teve o estalo que Aham. ela virou a personagem que ela é a partir daquele momento do filme e no X, é claro. Então, pô, achei genial, cara. Genial. Cara, e. Bom, já que a gente tá falando de desenvolvimento de personagem, eu acho que eu não teria uma vírgula pra falar com relação ao desenvolvimento da personagem, porque eu tava assistindo o filme, eu tava pensando em Dahmer, tá ligado? Na série do Dahmer, que a gente falou que assim, por que que as coisas, por que que ele fez as coisas que ele fez? Porque permitiram que ele fizesse isso. E aí você pega a Pearl, por que que ela fez as coisas que ela fez? É justamente o contrário, porque não permitiam que ela fosse nada do que ela queria ser, cara. Então,
ela queria ser dançarina, ela queria sair daquela fazenda, ela queria ser famosa e etc. E aí, cara, aí você pega, ninguém deixava ela respirar, ela tinha que cuidar do pai, ela tinha que cuidar da fazenda, ela tinha que ajudar a mãe a, a cozinhar o milho, sei lá, essas coisas. E, cara, ela não conseguia, então ela ficava com um desejo reprimido, que aí, não sei se essa é a palavra certa, mas ela tentava, não sei, descontar na. E aí ela começou, como ela mesmo disse, ela começou a matar pequenos animais, ela começou a. Essa parte do ovo é muito simbólica, que aí aparece o marido explodindo, que é essa virada de chave. Então aí quando ela começa a matar de fato, que a primeira vítima ali acaba sendo a mãe dela, né? E aí não é nem por uma atitude dela, na verdade, a mãe acaba ali pegando fogo ali meio que sem querer. Ela tenta ajudar a mãe ali, né? Cena Jogando muito forte, por uma. sinal, viu? Sim, sim, ela tenta ajudar a mãe ali jogando uma panela de água em cima da mãe, mas aí é que ela percebe, poxa, tá aqui a minha oportunidade de me libertar. Se pra me libertar, se pra seguir meus sonhos eu preciso romper com essas algemas simbólicas que são representadas pela minha família, vou começar pela minha mãe. Então, no primeiro movimento, ela tenta ajudar a mãe, mas depois ela até tem um discurso bem forte, né? Falando que a mãe merecia, isso aqui é o que você merece. Olhe enquanto eu saio daqui. Um negócio assim, se eu não me engano. Ela joga a mãe no porão e depois ela joga a mãe de novo no porão pela segunda vez ali, né? São cenas bem impactantes, né, cara? E eu acho Mas assim. então, é sensacional, assim, pra desenvolvimento, assim, pra gente entender como ela se tornou o que ela é, né? E aí ela desenrola, né? Aí, a partir daí, aí ela vira quem ela é, de fato. E o que eu gostei mais no filme, principalmente se você fez esse comparativo com Dahmer, o que eu gostei do filme é que ele teve um cuidado de, por exemplo, eu pelo menos tive essa percepção, tá? Ele mostrar cara, pro espectador, pra todo mundo que tava assistindo, até um arrependimento posterior dela pelo que ela tinha feito com a mãe, porque assim, tá, a mãe não liberava ela, a mãe ficava fazendo. Não tô falando que a mãe tá certa, pelo amor de Deus. Só que assim, a gente tem que ver o contexto que foi criada a mãe, o contexto de vida que a mãe foi criada, o tipo de vida que a mãe teve até lá. Então, assim, até esse momento que precede o da mãe pegando Uhum, fogo, que tem um diálogo muito forte entre as duas, assim, eu pelo menos parei pra uhum. pensar e falei, tá, não é que a mãe é uma bruxa que tá. É que existem também pontos de vistas e tipos de época. E ela acaba percebendo posteriormente, depois do que bate o arrependimento, que ela vai tentar organizar esse jantar com os cadáveres e tudo mais, sabe? É, Muito Massacre da Serra Elétrica, isso, né? então, exato. E até quando ela organiza esse jantar, ela mostra um arrependimento, mas eu não sei se é um arrependimento de ter feito aquilo, mas um arrependimento de ter tentado uma mudança. Então, quando ela vê o fracasso, ela percebe, puxa, não devia ter tentado. E aí ela organiza tudo para tentar voltar àquela vida que ela tinha e não sei o que lá. Então, o que eu achei legal do filme é que o filme meio que teve o cuidado de mostrar assim, ó, o que a Pearl tá fazendo não é justificável, tá bom? Ela, tipo, a mãe fez algumas coisas, mas só que a mãe também tinha o ponto dela. Não é que, por exemplo, era uma pessoa extremamente maléfica por si só e acabou. Tanto que existem até essa discussão de pontos de vista entre a mãe e entre a filha, a Pearl, a Mia Goth, no caso, que também é uma das melhores cenas do filme. Quando a mãe fala daquele jeito imponente dela, ao mesmo tempo, aquele conjunto entre a mãe falando e os trovões lá fora, criava uma atmosfera tão boa para a cena, e o pai não podendo se mexer, apenas vendo aquilo lá acontecendo. Foi uma atmosfera tão
ferrada naquela cena que ela me lembrou também a cena do Hereditário, da discussão que teve entre o filho e a mãe, no caso a Toni Collette, no momento em que a mãe tá entrando naquela neurose toda de não sei o que, e eles discutem logo após a morte da Charlie. Eles discutem de uma maneira muito feia, levante a voz assim pra mim, eu sou sua mãe, você não sei o que é lá, e você me envergonha, não sei o que. Então, assim, é uma discussão familiar tão forte que me lembrou tanto essa cena, e até a qualidade das atuações me lembraram. É, então eu não coloco, obviamente, no patamar de Hereditário, até porque Hereditário pra mim é um dos melhores filmes de terror aí, principalmente recentes, só que ele claramente teve uma inspiração em alguns momentos, porque você consegue ver ali duas, três cenas que lembram que tem esse quê, e eu não acho isso ruim não, tá? Eu acho que você se inspirar, principalmente em obras tão boas quanto foi Hereditário, eu acho que é um baita acerto, principalmente de um diretor novo como é o Ty West. Eu acho que, se eu não me engano, é o sétimo filme dele, sexto, sétimo filme. Então, assim, é um diretor muito novo. E a gente já citar diversas cenas magníficas. A Mia Goth tem 29 anos. Então ela é uma atriz extremamente nova e já extremamente promissora. Então, e a gente citar tantas cenas, tantas cenas, tantas cenas, eu acho que é incrível, inacreditável. Para mim, claramente, foi uma das surpresas do ano. Eu até me alonguei aqui falando dessa cena e dessa diferença, como o filme toma esse cuidado de mostrar a diferença dos pontos de vista e não tratar, por exemplo, pura e claramente assim. Pô, era uma moça que ela queria. Pô, a gente traz para o mundo atual, no caso. Porque, querendo ou não, mesmo a história sendo diferente, o filme ele tem essa magia de você meio que trazer esse filme talvez para sua realidade ou para o mundo atual. Então é meio assim, tá, ela queria sair e ser dançarina, a mãe não deixou, aí ela ficou brava e matou. Não, o filme não deixa essa mensagem tão, não deixa um negócio tão cru e tão tosco assim. Não não é tão superficial assim, é uma parada muito mais profunda do que simplesmente, descontou a raiva. Exato. E aí o filme se aprofunda nisso e ele toma esse cuidado. E o que eu acho isso muito bom, porque tem que ter esse cuidado também com o telespectador, assim como a gente falou com o Dahmer, sabe? As pessoas se identificam muito em momentos frágeis, em momentos difíceis. Então, cara, essa cena também, a cena do jantar com os cadáveres, extremamente... aliás, o filme todo ele remete um pouco ao Massacre da Serra Elétrica, né? Pelo período... um pouco nojento às vezes, as coisas tudo podres e tem essa remetência, o que, de novo, eu acho um baita acerto, porque Massacre da Serra Elétrica é um clássico, então você se inspirar num clássico não tem problema nenhum, né? Não, cara, perfeito. Só complementando, eu não quis te interromper porque sua linha de raciocínio tava muito da hora. Que você falou, tem que entender também a história de vida da mãe, mas, cara, eu não diria só isso, eu acho que entender o contexto histórico que eles estavam vivendo naquele determinado momento. Exato. Porque eles estavam passando por uma Esqueci pandemia desse detalhe, que aí muito bom. que faz muita alusão ao que estamos passando hoje em dia. Inclusive, meu pai está com Covid, minha mãe está com suspeita de Covid. Eles estavam passando por uma pandemia de gripe espanhola, se eu não estou enganado. Se minhas aulas de história fizeram efeito aqui, ficaram bem guardadas. E melhoras pro papai e pra mamãe. Muito obrigado. E eles estavam também num contexto de Primeira Guerra Mundial, cara. Então, assim... e ainda, se você pensar que você morava numa fazenda, afastada, se naquela época... Se hoje em dia, se você morar um pouquinho recluso, você já tem um acesso restrito a informações, imagina então naquela época, em 1918, você morar numa fazenda. O acesso às informações eram praticamente que... Pra não falar nulos, era... sei lá, era muito pífio, assim. Então, tinha uma questão de tradicionalismo, né? Meu marido foi pra guerra, então tem que esperar ele. Tipo, uma parada mais conservadora nesse sentido. Então, eu não dizendo que concordo, mas eu até entendo essa rigidez da mãe, em né? alguns Porque é uma pontos, parada né? da época. Sim. E isso, é uma parada que a época, ela meio que também
faz com que as pessoas se comportem de uma maneira mais neurótica, assim. Tanto por estar vivendo uma guerra, como por estar vivendo uma pandemia, as duas coisas ao mesmo tempo, entendeu? E ter que cuidar do marido efêmero, e ter uma fala até bastante forte, né? Que aí você pode até pensar na Pearl quando ela... Enfim, ela tá ali naquele jantar, porque você falou que bate certo o arrependimento dela. Eu não sei se eu usaria a palavra arrependimento. Eu acho que eu usaria talvez certo conformismo dela nessa cena do jantar, que ela fala, bom, é isso mesmo, eu sou assim, eu não vou conseguir seguir a minha vida como uma estrela da dança, não vou conseguir ser uma estrela de cinema, não vou conseguir ser uma celebridade, então vou viver aqui de fazendeira, vou me conformar com isso, vou colocar meus pais, o cadáver dos meus pais aqui na mesa e vou meio que brincar de família feliz. Legalzinho, coloco um porco em decomposição ali, cheio de É larva ali na nojento isso, mesa. hein? Nossa, é muito nojento. Mas, cara, uma coisa muito legal é a passagem temporal, né? A gente consegue sentir uma certa passagem temporal pelo fato do porco estar apodrecendo. Então não é uma parada que acontece do dia pra noite, né? Exato. Então, e aí retomando, né? É uma fala que a mãe tem que é muito forte, que elas estão ali discutindo e a mãe fala ali, né? Eu queria ser esposa desse homem, eu não queria me tornar a mãe dele. Forte. Porque de fato é muito forte. E é o que acaba acontecendo, porque o marido, ele acaba sendo ali acometido ali pela doença ali da gripe espanhola. E ele acaba ali virando praticamente que um vegetal, né? Ele fica o dia inteiro numa cadeira de rodas, ele precisa de ajuda para se alimentar, ele precisa de ajuda para se limpar, né? Para tomar seus banhos ali. E é isso, assim, e a Mia Goth, eu acredito, a Mia Goth não, né, a Pure, no caso, ela acaba meio que internalizando este sentimento de conformismo que talvez tenha sido prepassado pela sua mãe, né, cara, e agora eu tô muito curioso pra saber, e eu espero que tenha, não vou criar expectativas, mas alguma história entre Pure e X que corrobore, sei lá, de certa forma, para que o Howard ele não acaba apenas aceitando esse instinto mais agressivo da Pearl, como ele, de certa forma, acaba ajudando ela, né? Acaba servindo como um cúmplice ali, como a gente viu em X, né, cara? E, Fala aí, fala aí. não, Fala aí. eu acho legal a gente ver esse detalhamento da relação deles, que, cara, ao contrário do que muitos esperavam, não existe aquela paixão entre os dois, né? Tipo, a maioria dos filmes em que, pô, tem um casal que esse casal ele acaba matando a galera, principalmente quando são velhinhos e tudo mais. Você vê que é um casal próximo, tudo, e o Pearl ele meio que quebra tudo isso. Era uma moça que já não tava nem aí pro marido mais, ela tinha raiva dele por muitos pontos, e Se sentia abandonada, né? Ela pensava que o cara tava pra guerra ali pra, sei lá, passeando, ela queria ir pra Europa e se sentia ali, tipo, abandonada. O cara me deixou é, aqui nessa fazenda, né? Tipo, e outros detalhes também do por que ela não terminava com ele, como ela se sentia sendo amada por ele, né? É, E a gente vê, daí pula um tempão depois e a gente vê como eles estão atualmente no X. É muito curioso, cara. Eu achei assim. Ele fugiu muito da fórmula tradicional de crescemos nessa fazenda, ficamos nessa fazenda e hoje somos dois assassinos. Assim, fugiu muito dessa. Ao mesmo tempo em que o filme se inspira em algumas coisas, ele foge de fórmulas já batidas que, diferentemente do Barbarian, elas dão muito certo. Porque são fugas de fórmulas belo assim. comentário, belo comentário. Então, são fórmulas que, cara, são batidas, não teria problema se continuasse, só que perderia o caráter de inovação, né? E aí, perdendo esse caráter de inovação, ele acaba não ficando
uma obra tão vistosa como ela é hoje, depois do lançamento. E eu acho que a gente está discutindo aqui, a gente está elogiando, o filme também foi bem elogiado pela crítica, e, de novo, se tratando de 2 filmes em um ano, do mesmo universo, e a gente não está falando de 2 filmes da Marvel, que você tem aí, vou falar, óbvio, um número, número de brincadeira, um aumentativo, mas você não tem bilhões para investir e fala, faz 2 filmes aí no ano. Não, assim, são orçamentos modestos, são tempos modestos para você se filmar, e saírem 2 filmes tão bem produzidos como X, como Pearl, eu acho que, cara, consolida alguns nomes nessa brincadeira toda aí. Por exemplo, eu particularmente, o próximo filme que sair com a Mia Goth ou com o Ty West, já são filmes que vão entrar no meu radar. Já, eles elevaram de patamar, né, Com cara? certeza, com certeza. Eles se tornaram aqueles ícones que a gente sempre vai ver. Com perdão da comparação aqui, o novo filme de Scorsese, o novo filme do Jordan Tarantino, Peele. o novo filme do Jordan Peele, do Ryan Coogler, que eu assisti recentemente, Pantera Negra 2. Então, eles entram nesse patamar de o novo filme do fulano. Só que eles entram mais underground, né, cara? Porque Muito o mais. A24, eles são uma parada mais autoral. Eu acho que eles até prezam por isso, assim. Eu acho que, de certa forma, os diretores podem até se sentir um pouquinho... Peraí, você não vai mexer no projeto? Eu posso fazer o que eu quiser mesmo, assim. E o que é muito louco da A24 é que a gente já tem aí... Eu não tô me recordando se Midsommar é da A24 ou não. Mas é da A24, tá. Eu não gosto nem um pouco desse filme, mas... Mas tudo bem. Ele se eu não me engano, ele é dirigido pelo Ari Aster. Pelo... Não, pelo Ari Aster. É que eu sempre confundo ele e o Robert Eggers. Isso. Que eles fazem filmes assim, né? Que A Bruxa, Hereditário, o Farol. Exato. É meio que a mesma pegada, né? É o Ari Aster, ele mesmo. E aí você vê que coisa da hora, né? A gente tem dentro da mesma produtora diretores que já lançaram, por exemplo, você pega o Roger Ebert, você pega o Ari Aster e você pega o Ty West. São 3 caras que trabalhavam dentro da produtora, extremamente, assim, autênticos, autorais, ou seja, você assiste um filme do Ari Aster, ele tem a marca registrada do Ari Aster. Você assiste um filme do Roger Ebert, a mesma coisa, agora eu tô com Barbarian na cabeça. O Northman. Qual? O The Northman. O Homem do Norte. Isso, o Homem do Norte, que foi lançado esse ano. Por mais que ele tenha um investimento muito maior, ele ainda tem aquela cara do Roger Ebert em muitos momentos. E agora a gente vê o filme do Ty West, que ele é um tipo de filme diferente do X, mas ele ainda tem aquela marca registrada do Ty West. Todas aquelas... cenas e planos e por aí vai, a gente até remete àquela cena do crocodilo e cria uma cena parecida. Ele cria uma cena parecida envolvendo o pai, só que de uma maneira diferente. E ele nem sabia se a cena iria funcionar em X. Exato. Ele usa essa referência, né, cara? Só um parênteses bem rápido, assim, não quero te interromper, cara, mas aí eu tava me pegando pensando, a gente fala de A Bruxa, por exemplo. Meu, a partir dali, a Anya Taylor-Joy foi outra pessoa. Se eu não me engano, foi até a primeira... Pega Midsommar, a Florence Pugh, foi outra atriz. É a virada de chave que deu Hereditária é a Toni Collette ali, já estava estabelecida, tá? Uma atriz bem conhecida. Agora você pega tanto o X como o Pearl, mais o Pearl do que o X. Aí você pega a Mia Goth, é outro patamar. Então é engraçado pensar que esses diretores, né... eles elevam o patamar. O patamar dos atores. É tipo o LeBron James. Tinha que vir, né? É tipo o LeBron James com os colegas de time. Tipo ele LeBron eleva o patamar. James. Não, tô falando uma boa. Ele eleva o patamar dos caras que estão jogando com ele, entendeu? Por exemplo, um jogador comum, quando joga no time do LeBron James, o que acontece? Ele acaba elevando de patamar. Um Matthew Dellavedova da vida. Aí. Você tá entendendo o que eu tô falando. Ou não? Você pegou. Não, eu entendi. Eu entendi. Mas cara, exatamente muito isso. É baita lembrança que você fez
dessa elevação de patamar dessas pessoas, a gente pode até, se assim, se a gente forçar um pouquinho, a gente pode até colocar o Alex Wolff do Hereditário. Ele já era consolidado, mas talvez não com um papel assim tão dramático quanto ele. Ele tinha aparecido em My Friend Dahmer, Jumanji, essas coisas, mas assim... Jumanji. Ele faz o Old também, que eu citei do Shyamalan. Faz. Tipo... Só que assim, você vê que ele ganhou... Hereditário é de 2018, de 2018 pra cá, ele fez o Old, ele fez o Hereditário, ele fez o Cavaleiro... Eu vou dar um Google aqui, calma aí. Daí. Vai lá, vai falando. Ele fez o Cavaleiro Verde como protagonista, então assim, ele já foi trabalhando mais. 2018, cara. 2018, né? 2018. Ele já foi trabalhando mais, já foi tendo mais destaques, então assim, extremamente importante, sabe? Extremamente importante essa alavancada que esses filmes acabam dando para esses jovens talentos, digamos assim. Para Toni Collette eu também acho, porque a Toni Collette ela já era extremamente consolidada, baita atriz, não tem nem o que dizer, mas assim, óbvio, a gente não tá falando de qualidade dos filmes, mas de ser chamativo. Antes de Hereditário, qual foi o último filme da Toni Collette que você assistiu de grande destaque? Eu não consigo lembrar. Então. Depois eu consigo lembrar. Exato. Ela fez, por exemplo, o Knives Out, né? Que é o Entre Facas e Segredos, Exatamente. que é excelente. Ela é uma das personagens. Então, assim, eu acho que antes disso, ela já era uma atriz consolidada, mas ela pode ter dado um up na carreira com o filme devido à liberdade de atuação que deram pra ela, sabe? E já que você forçou a barra um pouquinho, mano, talvez, não é um filme de terror, mas a própria Michelle Yeoh, mano. Concordo. Talvez, quem sabe. Concordo. Ou não sei. Posso estar falando uma groselha aqui, mas, mano, Não. Talvez até... Ela mesma... Cara, eu acho que até a Brie Larson, depois do Quarto de Jack, cara... Essa com certeza, com certeza. Não foi só... o Quarto de Jack. Ela brilhou. Antes, o que ela fez antes? Ela fez ali eu consigo lembrar do Anjos da Lei ali, que ela faz um papel bem secundário ali em Anjos da Lei, tá ligado? A Michelle Yeoh, cara, o último que eu vi dela... Ela faz Shang-Chi e não sei mais o que. Eu não sei se ela faz... Eu acho que não, Parasita. Não, Parasita. eu lembro que eu tinha lembrado dela quando eu assisti, por cima só, tá? Ela participou de algum filme de 007, que se eu não tô extremamente enganado. E tem um filme que eu lembro só por causa da locadora, que quando eu ia na locadora, nas blockbusters da vida e tudo mais, você tinha as capas dos filmes, né? E aí tinha um filme que eu acho que ela participava que chama Memórias de uma Geisha, Memórias de uma... alguma coisa assim, que eu acho que ela tava nesse filme. Mas assim, a gente tá falando de carreiras consolidadas, mas é um destaque diferente do que ela teve no Everything Everywhere, com um papel extremamente transitório, ou seja, em certos momentos emocionante, em certos momentos dramáticos, engraçados, aflitos e tudo mais. Então deu a liberdade de atuação para ela, que ela pôde mostrar um potencial que não chegou até aquele momento, de uma atriz consolidada, e o que aconteceu pode ter acontecido até com o Hereditário no ressurgimento grande e bom da Toni Collette. Sabe o que aconteceu isso? Onde aconteceu isso também? Com a... Ai, meu Deus do céu, qual que é o nome dela? Vou ter que pesquisar, cara. Mas com... Vai pesquisando aí, cara, mas uma coisa que... Aí, a gente citou atrizes mulheres, né, que são talentosíssimas, que deram essa virada de chave quando fizeram filmes mais, entre aspas, independentes, mas se você pegar aqui o Robert Pattinson do The Batman, depois de Crepúsculo ali, depois de Harry Potter, o cara meio que só fez filmes independentes, autorais, mas nessa pegada ele fez Cosmópolis, ele fez Z, A Cidade Perdida, Memórias, são filmes que você nem... Como que é? De um elefante, não sei Tem o que de um elefante. Eu não Lágrimas de um lembro, mas elefante, alguma coisa assim. Então, ele só fez filmes mais, vamos chamar assim, categorias B, entre aspas, pra agora ele voltar como o Bruce Wayne, The Batman. O próprio Farol, né?
O próprio Farol, exatamente. Ele tá também no Tenet, do... Ai, caramba, o cara que eu adoro, Christopher Nolan. Flopou, Então, hein? assim, agora que ele... Hã? Tenet flopou, hein? Ah, cara, eu vou fazer o papel de advogado do Nolan aqui, porque vocês têm. Vocês, eu não digo só. Não tô falando você, assim, mas. A crítica tem muita má vontade com o Nolan, cara. A crítica Não, tem mas eu muita não má tô falando que o vontade, filme velho. é porcaria. Tô falando que flopou. Por ser um Não, filme do mas Christopher flopou Nolan, porque. flopou. Tá, tudo bem, mas, pô, cara, as pessoas têm muita má vontade com o Nolan, cara. Eu não sei o que ele faz que as pessoas têm tanta má vontade com ele. Ó a trilogia do Batman que ele fez, cara. Que negócio maravilhoso, cara. Você pega a Amnésia, você pega um filme que eu não gosto tanto, mas não tô falando que é ruim, que é a Origem. Você pega o Interestelar, que eu amo, que é meu top 10 filmes da minha vida. Então, tipo, cara, é muita má vontade com o Nolan. O próprio o grande truque, acho que é o grande truque, que é com o Christian Bale, com o Hugh Jackman. Excelente filme, excelente. Mas aí, cara, pesquisou aí? Achou o nome da atriz aí que você Sim, queria? sim, a Winona Ryder. A gente viu esse fenômeno de ressurgimento da Winona Ryder no Stranger Things, que ela era assim uma atriz extremamente consolidada Sim. no terror mesmo, no passado. Ela fez Drácula de Bram Stoker, ela fez não sei o quê, e ela ressurgiu muito bem em Stranger Things. Então é legal dar essa Ela oportunidade pra. fez o Edward, Mãos de Tesouro, se eu não me Isso. engano. Foi onde ela conheceu o Johnny Depp, né? Não, mas perfeito, cara. Excelente, excelente recordação. E quem dava qualquer coisa pra Stranger Things? Nada, né? Exato, Ninguém. exato. Ninguém dava nada pra. Hoje é a principal produto da Netflix e talvez a série mais, sei lá, mais popular do mundo hoje, talvez. Com a. Uma das, com Com, certeza. com certeza. Top 3 ali, talvez ali do lado de, sei lá, de Casa do Dragão, ou talvez sei lá, um This Is Us, um Grey's Anatomy da vida, em termos de popularidade, eu digo. Eu concordo, cara. Eu tô com você nisso. E é bom. Boa recordação. E, cara, é isso. Eu acho que É bom ver isso, né? Só engrandece, né? Só engrandece. A gente vê coisas boas e artistas e atores, atrizes elevando o patamar, né? Seus e de seus filmes, né? É muito legal ver isso, cara. super, cara, super. Eu, Uhum. eu assim, eu não, eu tinha parado pra pensar. A gente tava falando tanto de filme B e coisa do gênero e ou filmes independentes. Eu tava lembrando também a gente falou do Farol, como o William Dafoe também ele é um ator consolidado nos filmes mais undergrounds, né? Ele nunca participa de muitos filmes assim. Acho que o único que ele participou foi Aquaman, porque de resto você vê ele só em produções assim mais undergrounds, de talvez que não são blockbusters tanto assim, sabe? Cara, eu vejo. Pode ser só impressão minha, um pré-conceito meu. Mas eu vejo o William Dafoe um ator que ele vai. Como é que eu posso dizer? Ele pode ser. Ele pode se adaptar àquilo que o filme que ele está precisa, assim, tipo, ele pode fazer filmes grandes, como, por exemplo, o Homem-Aranha 3 aí, o Ah, é Sem Volta verdade, pra Casa, esqueci. né? Esqueci. E ele faz um puta blockbuster, o Homem-Aranha 3, e faz filmes Vamos pequenos, menores, desconsiderar o como comentário porque, Farol. né, não teve nada a ver. Eu lembrei que ele fez Homem-Aranha e Aquaman Não, agora, né? Então, mas que são. Faz o Snyder Cut também, né? Que ele aparece no Snyder aparece Cut. pouquinho, mas é verdade. Eu tinha me Então, esquecido do Homem-Aranha. e aí eu penso que ele é um ator que pode fazer essa transição muito, muito bem feita em papéis que envolvem muito mais uma. Como o Farol, por exemplo, que envolve uma pegada muito mais. ah, sei lá, de. Sei lá, uma pegada mais independente, vou chamar assim. E aí você pega um Homem-Aranha que, sei lá, não exige tanto nível de atuação, de habilidade, sei lá, como é que pode dizer? Sei lá,
superpoderes artísticos dele, né? Não envolvem tanta, tanta entrega, assim. Lembrei a palavra que eu queria, tanta entrega. E mesmo assim ele entrega muito, né? Entrega No demais, Homem-Aranha ele é qualquer. um dos personagens assim mais fora de série que tem de todos. O vilão pra mim é o melhor disparado. Então quando ele trouxe esse personagem do Duende Verde de volta, cara, ele pra mim foi uma das melhores surpresas que eu já tive, porque Nossa, total, cara. foi demais. No Homem-Aranha 1, assim, ele foi um vilão, tipo, talvez ok, assim, mas no Homem-Aranha 3, agora, do primeiro filme pro último do Homem-Aranha, ele traz uma importância, né, como é que eu posso dizer, essa dupla personalidade do, do Duende Verde, que é absurda, né, cara, é absurda. E a gente falando de Homem-Aranha aqui no. Falando de Homem-Aranha no meio do episódio Estamos de seguindo o Pearl. roteiro, né? Tá legal. Mas cara, assim, em resumo, Pearl eu achei um baita filme. Assim, pra gosto pessoal, eu gostei mais que X. Não tô dizendo que ele é um filme melhor que X, até porque ele só funciona pelo X. Mas eu gostei muito, assim, me deu mais assim prazer de assistir ele do que assistir o X. Achei que o diretor foi muito bem, assim como no X ele foi muito bem. E destaque total para mim a Goth também, que levou esse filme cara, nas costas 100%. Ela arrasou demais. E entra na minha lista de, cara, um dos melhores filmes que eu assisti assim esse ano, tranquilamente. E de terror, top 3. De terror eu acho que entra no top 3, porque foi um filme diferenciado e foi um filme que preparou a gente para um terreno, entregou a gente nesse terreno e fez extremamente bem feito. Então eu acho que quando você faz as coisas bem feitas, recado pro Barbarian aí, não tem tanta ponta solta pra talvez ficar tão desapontado assim, sabe? Achei extremamente sólido. Cara, mas quando você fala de. Você foi falando, a gente foi fazendo podcast aqui, eu fui anotando, cara. Você falou que top 3 filmes de terror do ano, com certeza absoluta, né? Uhum. Mas, cara, se você for parar pra pensar, não é tão terror assim, Não, não. tipo. É bizarro isso, né, cara? É. Eu também coloquei na minha lista de melhores do ano aqui, mas eu não vejo um terror assim, tipo não é um filme assim tenso do início ao fim, como por exemplo, sei lá, o próprio X ou o próprio, sei lá, os primeiros 40 minutos de Barbarian, que são tensos ali, os primeiros minutos. Não, cara, o Pure, ele é um filme de 1h40 que ele não é tenso, assim, tem os momentos, assim, de terror e tal, mas mesmo esses momentos de terror não é uma parada que eu fiquei, assim, ai meu Deus, o que será que vai acontecer agora? Tipo, não, e só aproveitando o gancho aí das considerações finais, cara, baita acerto do Ty West, baita questão de produção, de usarem a mesma fazenda, e aí ele pega o mesmo a mesma locação ali de que ele usou em X, o mesmo ambiente, e ele traz toda uma nova concepção, uma concepção mais antiga, tanto no modo de filmar, como na paleta de cores, tanto na nas cenas gore mesmo. É um sangue que dá pra ver que é um sangue falso ali. Uma hora que ela enfia o, o espeto ali no peito do cara ali e tal. E você vê que é tipo, um terror um pouquinho mais antigo, vamos chamar E ele assim. gosta disso, isso que é E, legal. A gente consegue ver no e é X da também. hora, é da hora. Aham. E- Eu não tinha gostado muito das cenas gore do X, agora eu gostei. Eu gostei mais aí, ó. Foi melhorando conforme eu fui pensando mais, entendeu? Exatamente, exatamente. O Pearl ele enaltece muitas coisas do X também. Eu acho isso Isso. um baita acerto, já que são Isso. do mesmo diretor. Você está querendo enaltecer a outra obra, né?
Então, Aham. pra mim funcionou muito, cara. Não, pra mim também. E, cara, se eu puder sei lá, um recado aqui pro nosso ouvinte, assiste X primeiro, que eu acho que vai ser melhor. Por mais que Pearl, cronologicamente, aconteça antes, eu acho que X é. Sei lá, aí você. Depois você assiste Pearl, porque X levanta algumas perguntas que Pearl responde, né? Em vez de você ver a resposta primeiro e ver a pergunta depois, ou ver a referência depois, eu acho que seria interessante fazer por ordem de lançamento, né? Primeiro assistir X, depois assistir Pearl, né? E eu também tô, Não sei tô se de faz acordo, sentido pra super você de também. acordo, cara. Super de acordo. Eu acho que pra você usufruir 100% do filme, você tem que assistir o X primeiro. Funcionam como filmes independentes? Funcionam. Só que você vai aproveitar 100% da experiência se você conseguir assistir X primeiro. Então vai a recomendação também. Muito boa recomendação, por É sinal. isso. É isso, caretinha. E, meu, a cena introdutória também do Pearl é sensacional, né? Começa da mesma maneira ali no celeiro, né? Depois abre a câmera. Só que muito mais E bonitinho, né? Muito mais assim. muito mais bonitinho. A fonte das letras remete muito a esses filmes mais da década de 20 e tal. O modo de filmar. E até tem uma cena ali que ela vai dar uma comida pro crocodilo ali, pro jacaré, né? Que ali habita ali na lagoa ali. E, cara, eu não esperava que ela fosse dar de comida, né, pro jacaré ali. Foi bem interessante. Logo nos primeiros 5 10 minutos, essa cena até impactante ali, meio que preparando pro que viria a seguir ali, se a gente for pensar no que esperar do temperamento da Pure, cara. Eu achei muito sagaz Perfeito. essa escolha do diretor dessa cena, cara. Sensacional. Perfeito. Eu acho que. Você vê, né? Quantas cenas a gente já consegue remeter aqui que foram marcantes, que foram assim impactantes ou que foram bem trabalhadas e tratando de um filme que foi um prequel que foi lançado no mesmo ano desse filme, então, como você disse, teoricamente esse filme já estava gravado ou sendo gravado, não dava para saber. O X poderia ter saído e ser uma completa porcaria. E eles teriam feito uma prequel de uma porcaria utilizando cenas de uma porcaria. Então, dava para saber da qualidade que existia lá. Então, ele teve muita segurança em fazer todas essas cenas, utilizar o jacaré. Ele não funciona 100% se você não conhece o jacaré do X. Então, assim, Isso, perfeito. ele utilizou Perfeita colocação, cara. ele utilizou essa relação sabendo que ia funcionar, que ia dar certo. E deu. Cara, na minha opinião, deu. Já entram, assim. X talvez não, mas Pearl com certeza no meu top 3 de filmes de terror do ano ele entra sem sombra de dúvidas. Cara, no meu eu acho que também, assim. Eu não assisti o Speak No Evil, né? Forte. O X. Talvez eu coloque o X ali, talvez em primeiro. Talvez. Tô tentando lembrar outro filme de terror do ano. É... Tem o Telefone Preto. Barbarian, eu me recuso a falar qualquer coisa de Barbarian. Telefone Preto não tá no meu top. Não tá no seu Não. top? Tem o Nope ali, que eu ainda tô tentando gostar mais do Nope. Estou fazendo um esforço muito grande. Terrifier Acho que é 2. isso. Eu não assisti o Terrifier. Tem um. Consolidação de personagem na cultura pop, viu? Depois, se tiver Então, um episódio, a gente pode falar disso. beleza, beleza. Tem o Fall, a queda, que eu estou para assistir. Então. Cara, você assistiu. Já que a gente falou de A24, você assistiu aquele Lamb da Não, não, A24? também não assisti. Tô prestes a assistir também, cara. Tô prestes a assistir. Eu tô bem curioso quanto ao a premissa dele, né? Você assistiu Man já, né? Já assistiu É Man verdade, man, mas também não entra, não. do Garland? Por Não pouco, entra, por não? pouco, por pouco. Bom, então é isso, caretinha. Mais alguma consideração sobre Pearl? Cara, nenhuma. Ó o bocejo de novo. Olha o cara deixando nossos ouvintes com sono. O cara Ah, estiver voltando do metrô agora, depois de um trabalho ferrado. O
cansado, Ai, gente, vocês vai sabem como é que pegar o é, bocejo né? do careta, vai encostar ali na janelinha ali da linha verde ali, passando ali pela estação ali É Saúde, verdade. estação ali, passando ali pela estação É por isso Sumaré. que eu falo, gente, ouçam esse episódio no momento que vocês estiverem mais cansados, assim, entendeu? Não, brincadeiras à parte, eu acho que, olha, Pearl é um baita acerto do Ty West, não tenho muito o que acrescentar, eu acho que a gente já deu essa pincelada boa. Assistam X primeiro, eu acho que vai valer a experiência de até comparativos de estilos de filmes, como o diretor conseguiu ser, digamos, maleável em algumas coisas, ou seja, fez uma coisa de uma maneira, mudou para fazer aquela outra coisa. Então, é, eu acho que o Ty West está crescendo demais, Mia Goth estão crescendo, os dois estão crescendo juntos de uma maneira absurda. E eu fico ansioso para ver aí o que será de Maxine, se vai manter realmente essa qualidade e a gente consiga ver aí um West verso logo mais. Diferente do Snyder verso, que seja muito melhor, né? É isso, cara. Ansioso por Maxine também. Também estou. Notas, cara. Que nota você dá pra Pearl? Pearl, tranquilamente, seguindo o meu padrão aí de notas quebradas, né? Tranquilamente eu dou 8,5 pra Pearl. Eu acho que 8,5? 8,5. Da hora, Acho, da hora. acho que foi um baita filme, em comparação até com os que eu vi aí esse ano, principalmente terror e tudo mais. Eu acho que 8,5 é uma nota que casa muito bem. E acho que o filme foi mais acertos do que erros, então fecho com 8,5. E você? Cara, eu tô seguindo aqui a escala careta de notas cinematográficas. Eu vou dar 7,5. Eu queria dar 7, mas eu acho 7 pouco. Eu queria dar 8, mas eu acho 8 Então, muito. Então eu vou dar um 7,5, cara. E. Tranquilamente, assim. E. Cara, Pure é muito bom, cara. E como a gente já falou aqui, assistindo o X primeiro, eu acho que você vai ter uma experiência mais completa. Você vai ter. Você brilhantemente colocou aqui a cena do jacaré. Ela tem certa relevância no X. E aí chega em Pure, você consegue pegar essa referência, enfim, essa, essa importância. Então assistam X, um episódio que a gente já fez aqui no On Your Cast, e assistam Pure, que vocês não vão se arrepender, certo, Caretinha? sim, senhor, e a sua recomendação tem hoje ou hoje não tem? Não, eu tenho recomendação hoje, cara. Eu fui pensando no decorrer do episódio, e pela primeira vez eu vou recomendar uma série, cara. Oh, aí sim, hein? E eu vou recomendar uma série, mas porque a série que, vamos dizer assim, estreou uma série na Netflix, se eu não me engano foi hoje ou foi essa semana, que se chama 1899. É uma série alemã, e essa série é da Netflix, original da Netflix. Só que essa série, os produtores dela, elas são responsáveis, os produtores são responsáveis pela série Dark. É uma série muito boa, uma série que eu acho que eu até já falei aqui no, no podcast. Ela tem 3 temporadas, se eu não me engano, são 10 episódios por temporada. É uma série alemã, é uma série que ela envolve muito suspense, muita ficção científica. Fala assim sobre viagens no tempo, basicamente, sobre multiverso e sobre consequências, escolhas. E é uma série que me agrada muito, talvez ali top, pra não dizer top 3, top 5 das minhas séries favoritas da Netflix. Então aí, minha recomendação é Dark, caretinha, e a sua, meu Muito amigo? bom, cara. Não assisti ainda Dark, muitos falam aí e eu não assisti ainda, mas recomendações são sempre bem-vindas, né? Quem sabe aí eu me surpreenda com uma nova série, ainda mais vindo de você a recomendação. É isso, cara. Eu ainda estou assistindo Severance, hein? Tô devagar, mas tô. Quase parando, né? Tô Mas assistindo tá, mas tá, Severance. mas tá, mas tá indo, né? É porque eu tô tentando me dividir. Eu comecei ali também o Orphan Black, por causa da Tatiana Maslany, que fez She-Hulk. Uhum. Tem outras séries, eu assisti com a minha namorada, assisti o Bem-vindo à Vizinhança, que é uma porcaria. Fica aqui o aviso. Tinha o Dahmer assistindo, tava assistindo também o Casa do Dragão, então acumulou, mas Não, mas tô tudo indo, bem, cara, eu tô tô indo. confiando que você vai terminar. É, Tô indo, cara, vai lá. A minha recomendação, eu não sei como eu não recomendei esse filme ainda, mas já que eu citei esse filme no. Eu vim com outra recomendação, mas eu mudei porque eu citei esse filme no episódio, é Hereditário.
eu acho que nada melhor do que recomendar um dos melhores filmes aí que eu já assisti. Mano, eu quase recomendei Hereditário. Eu imaginei que você fosse recomendar e eu falei, bom, vou mudar. Muito obrigado. Eu ia ficar muito sério. Não, Nada, mas eu já nada. tinha uma opção, porque eu vim no episódio com outra recomendação. Eu vou deixar pro próximo episódio, eu não vou falar agora. Mas Beleza. eu acho que o Hereditário casa muito com esse tipo de filme, com essas situações assim de dramas familiares envolvidos no terror, essa evolução de personagens. Eu acho que o Hereditário trabalha isso muito bem e também tem uma atuação de destaque que é da Toni Collette, como a gente comentou aqui, e pra mim é claramente um dos melhores filmes de terror assim de todos os tempos, tranquilamente, e desse horror atual, digamos assim, vamos colocar da década de 2010 pra cá, ele pra mim é o melhor e tá na lista seleta aí dos melhores filmes de terror que eu já assisti tranquilamente. Então, assista Hereditário se você for forte, porque é um filme muito pesado, mas recomendo muito, demais, e uma pena que a Toni Collette não foi valorizada como deveria. Espero que com a Mia Goth seja diferente esse ano. É isso, caretinha. Meu amigo, meu reizinho. É isso, né? É isso Tem aí. que me acostumar Finalizamos com aí isso. mais um episódio. Mais um episódio com chave de ouro. Você não gosta que eu falo isso, mas eu sempre vou falar aqui. É meu bordão, se você me permitir. Assim como bom dia, boa tarde, boa noite. É isso, meu amigo. Obrigado aí por mais um episódio. Nos vemos na próxima. E, cara, só lembrando aqui uns recadinhos que a gente não deu. Instagram, YouTube. Estamos on fire no YouTube. Estamos fazendo shorts no YouTube. Se você não viu o nosso short sobre Pantera Negra Wakanda Forever, eu gravei no momento em que eu estava saindo do cinema com a minha namorada. Amor, te amo, um beijo pra você. Obrigado pela participação. E é isso, caretinha. Mais algum recado, meu amigo? Nenhum, eu acho que você já falou tudo. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, no nosso Vamos tudo. aparecer com novidades a todo momento. É isso mesmo. As novidades vão surgir como surgiram filmes como Pure, assim, que nos pegaram de surpresa. Surgirão assim Não perdem sem por avisar. esperar. Vocês não perdem por esperar. É isso, meu amigo. Valeu, hein? Exatamente. Mais um. Obrigado por todo mundo que ouviu até agora aí. E até a próxima, não é mesmo? É isso aí, cara. Valeu, um abraço pra vocês. E fui, hein? Tchau. Tchau, tchau.